Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos para mais o estudo da lição, a recapitulação da lição, daquilo que estudamos durante a semana, né? E temos o prazer de fazermos isso agora em grupo, né? Um grupo maior. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, meu jovem? Tudo bem. Bom dia, igreja. A igreja presencial e a igreja também do outro lado da tela, né? Deus seja louvado por sua presença e da sua forma de adoração. Pois bem, nós iremos falar hoje sobre o que, Edmilson? Deixa eu passar aqui. Os estrangeiros no meio de vocês. É o título da lição, né? Exatamente. Na lição, se pudesse mudar, né? Pudesse mudar o título da lição de hoje, eu mudaria para Ame o Senhor, seu Deus, parte 2. Né? Aqui é bem... que é a sequência É a continuação da semana passada. Da semana passada, né? Tá certo. Mas vamos fazer uma breve oração antes do estudo? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós. Amém. Neste momento, meu Deus, te pedimos a unção do Espírito Santo para que possamos, meu Deus, falar por intermédio dele, para que todos nós possamos ser alimentados com a tua palavra que será expressa através do estudo da lição. Amém. Fica, pois, conosco, Senhor, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o verso aí, Edmilson, que para memorizar, o Edmilson chama de verso áureo, né, Edmilson? Eu sou do tempo do verso áureo. Do tempo 1900 de Alibade. Portanto, Deuteronômio 10, 19, viu, irmãos? Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Esse é o título da lição. Olha, é engraçado desse verso, né? Interessante desse verso é porque Deus diz assim, ó: vocês devem amar o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Mas será se eles têm boa lembrança da terra do Egito? Porque se eles forem lembrar do que eles passaram na terra do Egito, era para dizer, ó, todo estrangeiro agora vai pagar o mesmo preço que nós... Passar pelo que eu passei na terra do certo. Egito. Né? Mas aí, a questão é que Deus, ele mostra que o amor, ele deve ser uma coisa incondicional, mesmo para o ser humano. Né? Não depende de... Ele diz, olha, vocês foram estrangeiros, então vocês sabem o que é ser estrangeiro numa terra. Vocês sabem o que é. Então, se uma pessoa está com vocês, então vocês também têm que... O próprio Jesus diz no livro de Mateus, né? Diz assim, olha, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem para vocês. Então, por isso que ele diz, vocês foram estrangeiros, então ame também os estrangeiros. É interessante, Edmilson, como você falou que essa lição, e a própria lição fala que é como se fosse a continuidade da lição da semana passada, onde na semana passada foi explorado mais o amor a Deus, né, sobre todas as coisas, e essa semana foi explorado mais o amor ao próximo, né? E aí é onde se resume toda a lei, né? Não quer dizer que Deus fez uma lei nova, modificou, mas aqui é o resumo da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí você falou um versículo que eu acho, assim, eu tenho esse versículo como o meu versículo de conduta, né? No meu dia a dia, no meu viver diário, que é aquela questão de você fazer aos outros aquilo que a gente quer ou espera que os outros façam com a gente, né? Então, esse versículo ele é muito importante para todos nós no nosso viver diário, no nosso dia a dia, na vida prática mesmo, né? Fora da teoria, fora das quatro paredes, ou até mesmo aqui dentro da igreja, né? Onde nós devemos fazer aquilo que a gente espera que os outros nos façam, ou seja, a gente só espera que os outros nos façam bem, ou a gente quer, na verdade, né? Embora nem sempre essa resposta venha dessa forma. E aí, como você falou, o povo de Deus lá no Egito ele estava sendo escravizado. E o escravo não tem vida fácil, não tem vida boa, né? De regalia. Porém, Deus, ele quer que nós façamos segundo ele faz conosco.
pois nós somos seus filhos, a sua imagem e semelhança, e com certeza nós devemos ser imitadores de Deus. Exatamente. Porque ele está dizendo aqui, ó, lembrem que vocês foram estrangeiros, né? Então, como a natureza humana, ela tem a tendência de pagar na mesma moeda aquilo que nós recebemos, o que nós... então, se o povo lá for maltratado, ele disse, agora é a hora de nós retribuirmos, né? Todo estrangeiro vai pagar vai sofrer o que a gente sofreu quando a gente estava no Egito. Mas não, Deus pede o inverso, né? Deus pede que haja, então, uma mudança, né? Amem as pessoas como vocês gostariam de ser amados. A síntese é essa, né? Tem um ditado que diz que o sonho do oprimido é ser opressor, né? É dar a volta por cima e fazer a mesma coisa que foi feito com ele. Só que o princípio bíblico não é esse, né? É como você falou, aquilo que você quer que lhe façam, então faça isso para os outros. Às vezes a gente maltrata as pessoas, mas quer ser bem tratado, né? Às vezes a gente destrata as pessoas e quer ser bem tratado. E o princípio que Deus explicou para o povo de Israel é que eles deveriam tratar muito acima daquilo que eles deveriam. Quando Deus diz assim, ó, se lembrem que vocês foram estrangeiros, não é porque Ele diz assim, vai fazer do mesmo jeito que vocês fizeram. É se lembrar do quanto vocês sofreram nas mãos dos outros para fazer diferente com as pessoas que vêm para o meio de vocês. Tá certo. Então, vamos aqui à frente. Na parte de domingo, ele vai falar de um episódio inusitado, né? Vamos assim dizer, quando Deus chama Moisés, fala o seguinte, eu vou fazer um pacto com vocês, né? Só que o pacto vai ser uma coisa visível. Lavre 2 tábuas de pedra, traga aqui para mim, que aqui você vai mostrar o símbolo da minha aliança com vocês, vai ser esses mandamentos que eu vou colocar nessa tábua de pedra. Quando Moisés chega lá embaixo, quando Deus escreve a lei dele nas tábuas, e Moisés chega embaixo, o povo está adorando o bezerro e tudo mais, está toda aquela... Aí, o que é que Moisés faz e o que é que significa? Marcelo. Ele quebrou as tábuas ali, em sinal de o quanto aquilo ali era reprovável, o quanto Deus era contra ao que o povo estava falando ali, a aversão que Deus tinha àquilo. E ali, para ficar uma coisa clara, pública, nítida, o quanto aquilo era errado, ele ali quebrou. E é interessante que Deus é assim incrível, porque Deus propôs uma aliança. Essa aliança foi feita, o povo quebrou a aliança, e Deus fez o quê? Foi em busca dessa reconciliação, de fazer uma nova aliança com o povo. Ali, Marlete, ó. Marcelo, se eu tenho um acordo contigo, eu digo assim, Marcelo, é o seguinte, nós vamos fazer aqui um acordo. Quem quebrar o acordo dos dois, o outro para ali. Oi. Aí, de repente, um vai e quebra o acordo, ou eu ou ele. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu também, eu não já estou mais obrigado a cumprir aquele acordo, porque um quebrou primeiro. Exatamente. Então, Deus tinha feito um acordo com o povo, que era para seguir os princípios dele. Moisés tinha subido lá no monte para receber só o documento, que era as tábuas. Mas Deus já tinha dado. Deus já tinha dado. Era só o contrato, né? Isso, já tinha dado o contrato. Moisés, tu sobe aqui só para receber o documento, que era a lei. Quando Moisés volta, o povo tinha quebrado a lei, tinha quebrado o acordo, tinha adorado o bezerro. Então, o que foi que aconteceu? Moisés, aquela quebra daquelas tábuas de pedra foi também, e Deus também estava cortando o concerto que ele tinha feito com eles. Por isso que aqui, a parte de domingo fala sobre as novas tábuas, o novo concerto. Eu entendo dessa maneira, né? Muito bem. Eu achei interessante essa parte que a gente falou, né? Que
o povo já tinha recebido, né? Ali não era uma coisa assim, Moisés chegou e aqui é uma novidade para ele, não. Eles já tinham conversado, Deus já tinha dito tudo, inclusive o monte estremeceu, tudo aquilo dali, e ele já tinha, ali foi o documento, agora vocês já têm aliança, agora vocês vão receber por escrito, né? Aí quando chegar lá, o fato de Moisés quebrar, ele diz, olha, então está desfeito o acordo. E Deus poderia ter continuado para frente e deixado o povo de lado, mas aí é onde entra a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ele chega e diz assim, olha, Moisés, lavre outras tábuas, né? Ou seja, Deus estava então, não vou dizer voltando atrás, mas fazendo uma reconciliação com o povo, né? Se lavre outras tábuas e traga aqui. Então, quando Deus pede que Moisés traga novamente outras tábuas, é porque Deus está querendo renovar a sua aliança com o povo que tinha sido quebrado. E aí a lição ainda trata da questão da circuncisão do coração, né? Deus, ele queria ali, não que fosse um ato em si específico, como é a circuncisão, né? Mas Deus, ele queria que ali fosse, que as pessoas circuncidassem o coração deles e mostrasse e vivesse realmente essa relação de amor. E aí, posteriormente, viria a obediência, as obras, né? Porque o certo é existir primeiro o sentimento para depois existir as obras, né? As ações. Porque as ações, elas mostram se aquilo é feito com amor ou não. Então, a nossa vida realmente deve ser uma relação, uma vida de amor a Deus. E esse amor, ele vai ser manifesto através das obras. Nenhum mandamento de Deus, nenhum mandamento da lei de Deus que a gente possa cumprir é agradável a Deus se não vier do coração. Não adianta eu ter boas obras, não adianta eu guardar toda a lei. Quando ele diz assim, olha, circuncisem, né, o vosso coração e não a vossa carne, ele estava dizendo que, porque a circuncisão externa, era aquele dali, tinha que ser as pessoas achavam que ao você fazer aquele dali, você ia pertencer à linhagem de Abraão, né? Porque esse foi o ato que Deus fez para separar quem seria da linhagem de Abraão ou não. Aí quando ele diz assim, olha, eu queria que vocês circuncidassem o vosso coração, e não a parte física, né? Ele queria dizer, olha, não adianta todas essas coisas externas, se o coração não está entregue e voltado para Deus. Era a fidelidade que Deus estava falando. Era a fidelidade vinda de dentro e não de fora. E aí, Edmilson, a lição ainda vem tratando de que é algo já mais específico, a respeito até mesmo do versículo que a gente leu inicialmente, que é a respeito do estrangeiro, né? E aí, na parte de segunda-feira, diz assim, amem o estrangeiro. E aí eu ainda digo mais, o necessitado, o desamparado, o órfão, a viúva, todos aqueles que estiverem em alguma necessidade, né? Em alguma situação de risco, digamos assim também. Isso, né? Uma situação de risco. Hoje é usado muito esse termo. Mais usado. Então, assim, tem um colega meu, que a lição vai falando até mais para frente aqui, que é a respeito de justiça, né? Ele é assembleiano, né? E ele sempre gosta de falar algumas coisas assim engraçadas, né? E ele diz assim, Marcelo, você já viu aquela cantiguinha que é cantada aí pelo povo? É qual? Ele diz assim, aquela que diz assim, quem tem 100 venha para frente, quem tem 10 vá lá para trás. Aí alguém pergunta do meio da congregação, e quem não tem nada? Aí diz assim, show Satanás. Né? Ele fala isso aí, aí fica sorrindo, né? E assim, nós, seres humanos, nós temos essa mania
e a lição vem tratando muito sobre isso, que de fazer acepção de pessoas. Quer seja por posições, por cargos, por aspectos financeiros ou conhecimento, qualquer coisa que destaque aquela pessoa. E nós sabemos que não é bem assim. Se a gente vier tratar somente, de certa forma, bem, essas pessoas um exemplo, fazem parte do povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, quem né? tem como retribuir de alguma forma, né? Às vezes a gente trata melhor desse jeito, então... E assim, a gente vê muitas pessoas falando, isso de maneira geral, não estou dizendo dentro da igreja aqui, falando no aspecto geral, que vê pessoas em situação de pecado, né, de erro, e alguns já determinarem ou decretarem a salvação, a perdição daquela pessoa. Na verdade, a perdição. Já diz assim, esse aí vai direitinho para o inferno. Esse aqui, assim, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui não tem salvação. Tem até um ditado que diz, vai de tobogã. Quando diz, vai de tobogã, é porque não tem como parar mais. Ó, essa parte de segunda-feira eu achei bem interessante, porque... Oi. O povo de Israel foi muito, apesar daquele povo que Moisés estava lá, dando as leis, nós sabemos que aquele povo ali, nenhum deles estiveram lá no Egito, né? Porque a Bíblia fala que só quem escapou foi Josué e Caleb, dos que saíram de lá. Isso. Mas aí, um deles já nasceram ali no deserto mesmo, aquela população toda. Então foi muito difícil para eles entender a questão, porque eles via falar que o povo, os pais dele lá no Egito sofreram, foram massacrados. Então, por isso que Deus pediu para eles circuncidar o coração. Circuncide o coração, quer dizer, passe a amar o seu próximo, porque eles tinham visto o relatório dos antepassados deles, falando dos massacres que eles sofreram lá no Egito, como escravos, 400 anos, né, se não me falha a memória. Então, foi muito difícil para eles. Então, hoje, também, nós não vivemos naquela época, e às vezes, muitas pessoas hoje não amam o próximo, porque, é porque fulano maltratou meu pai, maltratou não sei quem, então eu vou pegar e me vingar dele, mas não é assim que Deus quer. Muito bem, gente. Deus queria que o povo amansasse, num termo bem zamechense, né? Que o pessoal amansasse o coração, né? Circuncidem o vosso coração. A parte essa parte aqui que ama o estrangeiro, eu achei bem interessante, porque é o seguinte: um Deus soberano, criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que pode, com estalar de dedo, transformar a terra em pó, se importa com um estrangeiro que não é nem do seu povo, né? Um estrangeiro que está no meio do seu povo, se importa com uma viúva, se importa com um órfão. Então, esse Deus grandioso, que nós não temos palavra para descrever a grandiosidade e o poder dele, se importa com as coisas pequenas, porque ele volta, olha assim para o ser humano e diz assim, olha, é você que tem que cuidar, porque hoje não, né? Hoje nós temos o Ministério do Trabalho, que eu não sei se ainda é usado esse termo aí, né? A Delegacia do Trabalho, nós temos a Previdência Social, que cuida mais ou menos quem trabalhou muito tempo, foi aposentado, né? Agora tem aposentado que vive muito melhor do que eu até. Então, aí tem as pessoas que cuidam, tem esses lares de acolhimento, mas naquela época não tinha. Então, quando uma pessoa não tinha mais como produzir, ele ficava, se não tivesse a família para cuidar, ele ficava à margem da sociedade, a não ser que ele tivesse juntado um pezinho de meia, né? E se um estrangeiro chegasse no meio, não tinha essas casas que acolhem, né, tudo mais, não. Ele ficava no meio da rua ali, jogado. Se tinha um órfão que o pai tinha deixado lá sem nada para ele ficava à mercê, dependendo da bondade dos outros. Aí Deus diz assim, olha, eu quero que vocês olhem para essas pessoas, eu quero que vocês cuidem dessas pessoas, porque essas pessoas são a minha imagem também. Então,
Deus até colocava esse tipo de situação, não colocava, mas permitia que esse tipo de situação acontecesse para que o povo não se tornasse extremamente egoístas. E aí ele coloca, ele diz, olha, ame o estrangeiro, cuide do estrangeiro. E aí, Edmilson, estou falando aí, e lembrando do estudo da lição, eu lembrei muito de um versículo que era usado pelos amigos solidários, lembra, Lindava? Que diz o que? Toda vez que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E assim, ainda há outro versículo que diz, ó, tudo que vocês façais, façais como para Deus, não como para homens. Nem sempre seremos reconhecidos ou receberemos um muito obrigado por conta de uma boa obra que a gente fizer a alguém. Mas Deus, que está no secreto, Ele vê. Não precisa a gente ficar, como por exemplo, houve muito nessa pandemia, né? Graças a Deus, a nossa igreja mesmo se empenhou muito em ajudar necessitados, pessoas que estavam passando por necessidades. Mas assim, a gente às vezes fazendo esse jogo essa estratégia, não sei como, mas a gente faz essa acepção de pessoas, a gente diz assim, oh, esse aqui sim, esse aqui não. A gente vai ajudar esses outros não. Ou então se priva de ajudar porque vem aquela questão da lembrança do Egito. Ah, quando eu estive nessa situação, ninguém fez nada por mim, por que eu vou fazer agora? Então, mesmo que a gente não obtenha, não tenha o reconhecimento ou o agradecimento, aquele muito obrigado daqueles que são ajudados ou alcançados por nós, mas Deus Ele vê e a todos Ele retribui, né? Então, essas boas obras que eu falei até no início, elas servem para afirmar a nossa fé. Elas servem para vivificar a fé que nós dizemos professar. Então, quando a gente fizer, a gente está fazendo a Deus. E aqui, nesse exercitar, nessa obra, a gente com certeza vai amolecer o nosso coração, que é duro. É duro. Não tem para onde. Nosso coração é duro. Às vezes a gente vê assim, mas o fulano é emotivo, chora, isso, aquilo, tal, mas o nosso coração é duro por natureza. Pode não ser para uma coisa, mas para outra sim. Então, Deus ele quer que nós exerçamos essa prática de amor fraternal para que a gente possa realmente chegar ao máximo de ser parecido com Ele. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E é assim que Deus quer que nós sejamos, a sua imagem e semelhança em tudo. Não é só em uma coisa ou outra. Não é só da devolução dos dízimos e das ofertas. Vai ajudar pessoas de outros países, não sei nem quem. Porque tem pessoas que se contentam somente com isso. Eu já devolvo meu dízimo, minha oferta, porque sabe que tem os projetos da igreja e tudo mais, e se contenta em fazer somente isso. Enquanto que, às vezes, tem um amigo no trabalho, um amigo na escola, um vizinho, ou às vezes até mesmo dentro da sua própria casa, e esquiva a mão de ajudar. Eu não estou falando de emprestar dinheiro. Até a Bíblia diz, se você for emprestar, é melhor até que você dê, é melhor que você dê. Então, assim, essas obras que a gente faz, a gente tem que ter em mente a consciência certa de que o maior beneficiado somos nós. Olha, só sabe que uma pessoa passa assim numa situação, né, quando você passa por essa situação. Falando aqui sobre estrangeiro, né, vocês foram estrangeiros no Egito. Eu lembrei uma vez, eu estava trabalhando no Maranhão, né? Maranhão e tudo mais, e nós chegamos nesse lugar para fazer as entregas do livro, e terminou, passamos, não tinha mais nenhum carro para voltar, né? Aí nós fomos, e era tipo uma cidade, não lembro, era uma cidadezinha, mas não tinha nenhum hotel nessa cidade. E já dando 7 horas, não tinha carro, e eu fiquei apreensivo, né? Estava eu e o Ângelo, nós ficamos apreensivos. E agora o que é que nós vamos fazer? Não passava nenhum carro para voltar para a cidade onde nós tínhamos casa, né? E aí a gente ficou lá, e aí deu 7, deu 8, e deu 9, e já estava caminhando para as 10, e a gente sem fazer. Eu disse, rapaz, vamos dormir aqui na praça da cidade. Aí nós dissemos assim, quando é uma coisa assim, que a pessoa faz uma coisa
ruim, eu não digo o nome da igreja da pessoa, mas quando é uma coisa boa, eu faço questão de dizer, né? Então, nós fomos para a casa do pastor da Assembleia. Não tinha nenhum adventista na cidade. Chegamos lá, o pastor morava só ele já era uma pessoa de idade, né? Eu acho que ele já tinha mais de 50 anos, ele tinha 60 por aí assim, que ele já era bem de idade. Hã? É. Não, é de idade, só que eu não sou de idade avançada. Ah, entendi. Todos são Falou de idade. 50, Ele já tinha mais de, eu sei que ele já era cabecinha toda 70 ou branca. 60 já é mais de 50, tá 60, certo. O certo é que morava ele e a senhorinha dele, né? Aí nós batemos na porta, já dando 10 horas da noite. 2 pessoas estranhas batemos na porta, né? Contamos a situação. Então, ele botou a gente para dentro e disse, ó, vocês podem dormir aqui. E eu fiquei, assim, admirado, né? Porque o Maranhão, naquela região lá, não vou dizer todo o Maranhão, que pode ter algum maranhense aqui nos ouvindo, mas na região, também não vou dizer o lugar também. Eu não vou nada. Eu sei que a região era região de trânsito assim, e é muito perigosa, né? Aí aquela pessoa, eu sei que eu estou passando do tempo, mas que essa experiência aqui fala do estrangeiro. Aí fiquei pensando, aquele homem bota 2 pessoas estranhas dentro da sua casa, só ele, e um casal de velhinhos, né? Mas ele deixou, aí nós pegamos, armamos a nossa redezinha lá e dormimos. No outro dia de manhã, a gente não quis nem acordar eles, porque a gente ia sair cedo para pegar o carro que tinha o próximo carro. Só fizemos agradecer lá e saímos, né? E eu fiquei pensando, né, que é ruim, rapaz, você ser estrangeiro. É ruim ser estrangeiro. Aí uma vez chegou um coportor aqui, né? Era coportor. Coportor é adventista. E aí não tinha um lugar para dormir. Aí nessa hora a mente foi direitinho, né, naquela cena que nós passamos, né? E aí eu levei lá para casa, para dormir lá em casa. Só que nem todo coportor, né? Tem um coportor bem aqui na nossa frente, né? Mas nem todo coportor dignifica o nome, né? Nem todo cristão dignifica o seu nome, o nome de cristão. E eu levei lá para casa, né? 3 mulheres lá e tudo mais. Aí a mulher pulou lá longe, disse, olha, você vai trazer um estranho para dormir aqui? E eu disse, olha, eu passei por uma situação dessa, né? E foi muito contrário, diferente da situação, né? Era um coportor, era adventista, né? Graças a Deus o rapaz saiu de casa, tá? Agradeceu também do mesmo jeito. Mas eu quero dizer aqui, com essa história, que ser estrangeiro é muito ruim. Por isso que Deus diz, olha, cuide dos estrangeiros. Vocês foram estrangeiros, vocês devem saber o que vocês passaram, né? Tinha uma casa alugada lá, que você estava trabalhando lá. Eu cheguei lá, não sabia para onde é que ia. Eu cheguei lá às 5 horas da tarde, quando da fé lá vem o Edmilson, mas o anjo. Não, irmão, vem para cá. Eu acho que o Freire não estava lá, que o Freire não comportava nessa época mais não. O Edmilson foi, me acolheu, lógico, ele me conhecia, que era irmão dele, né? Mas eu estou dizendo aqui, é os momentos que Deus coloca para a gente dar a oportunidade para ajudar os outros. Tá certo. E aí, meus queridos, até para, se o Edmilson quiser falar mais alguma coisa. Não, pode falar. Mas para até fechar meus comentários aqui a respeito da lição, né? Que a gente pode adiantar um pouquinho. Deus é um Deus de justiça, né? E Ele, como o nosso Deus, nosso Pai, o nosso grande mestre, orientador, mentor, Ele pede que nós pratiquemos uma religião o quê? Pura. E essa religião pura, ela é confirmada por meio de atos puros e justos. E aí Deus, ele diz que nós devemos agir com justiça e também ir contra a prática de toda a injustiça. E aí relata mais uma vez aqui, quem quiser acompanhar na parte de quarta-feira, a respeito de você agir com justiça, ser justo, mas não é esse agir com justiça, ele não é julgar a situação e
ou outra coisa. Ele diz que nós devemos ser justos no sentido de prover auxílio a essas pessoas, que ele repete: necessitados, viúvas, órfãos e estrangeiros. E assim, muitas vezes nós negligenciamos esse auxílio, essa ajuda. Quantas pessoas, isso é já algo falado por muitas pessoas, quantas pessoas não se privam, isso é uma realidade, né? Quantas pessoas não se privam de vir aqui à frente em um culto de quarta-feira fazer um pedido de oração? Por conta de uma necessidade que esteja passando, por conta de um problema que esteja passando, simplesmente com medo do que os irmãos vão falar, do que vai ser julgado a respeito dessas pessoas. Então, assim, que possamos pôr em prática essa religião pura, que antes de existir o pecado, a necessidade ou o problema, existe ali um Filho de Deus que está passando por um problema, por uma necessidade, e aí Deus, ele disse que nós devemos amparar essas pessoas. Ele disse que nós devemos fazer com elas aquilo que a gente queria ou espera que façam conosco se passarmos por problemas iguais ou parecidos, ou qualquer que seja o problema. A grande questão, meus irmãos, é que nós, na maioria das vezes, ou sempre, nos chamamos de irmãos e, na maioria das vezes, nos tratamos como estranhos. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E nós vivemos em um tempo que, de certa forma, não resta mais tempo para a gente viver como o velho homem, como velha criatura. Atos de bondade, de misericórdia, de amor, eles devem ser praticados todos os dias por nós. Não para em benefício do outro, mas para o nosso próprio benefício, para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso caráter seja moldado segundo o querer e a vontade de Deus, segundo o cidadão celestial. Sei que não é fácil, que somos falhos e pecadores, mas nós estamos aqui justamente para isso, no hospital em busca de cura, em busca de transformação, em busca de perdão pelas nossas falhas também, e em busca de misericórdia. E essa misericórdia nós devemos ter para com nossos irmãos. Olha, fechando aqui a lição, na parte de quinta-feira, fala sobre uma religião pura diante de Deus. Deus fala muito da questão do respeito e da dignidade, né? Você tratar as pessoas com dignidade, independente de quem ela seja, né? E hoje, principalmente nessa mistura de raças, de credos, que nós vivemos, né? Naquela época todo mundo lá, praticamente todo mundo era judeu, todo mundo era da mesma cor, mas hoje não. Então, há muita separação que as pessoas fazem, mas a gente deve tratar todos de forma igual, né? Quando Josué introduz o povo lá na terra de Canaã, né? Ele dividiu a terra por igual. As famílias receberam partes iguais, mas ele disse assim, aí Deus disse, olha, mas entre vocês vai haver pobres, né? E Deus ensinou como é que eles deveriam tratar essas pessoas, porque mesmo as pessoas recebendo heranças iguais, eles o que é que fazer? Uns iam ter escolhas erradas, outros iam fazer escolhas acertadas, outros iam usar de má fé. Eu só sei que ele disse que chegaria um tempo em que uns iriam ficar ricos e outros iam ficar pobres, né? Que a pobreza ia ficar tão grande que ele ia terminar vendendo seus animais. Se não tivesse mais nada, venderia a sua propriedade. E se não tivesse mais nada, deveria vender a si mesmo, né? Chegar lá e dizer assim, Marcelo, eu não tenho mais com que dar de comer a minha família, aceita-me como escravo. Aí Deus diz assim, que ele poderia aceitar, mas só que com 7 anos ele deveria me libertar novamente, porque para que não houvesse uma declinação vertical do povo, né? Os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Então Deus vai estabelecendo, e ele diz, olha, seguinte, se você emprestou alguma coisa para a pessoa e a pessoa não pagou,
Você vai lá, você tinha o direito até de pegar a roupa dele, se quisesse. Só que ele diz assim, olha, não deixe ele sem o cobertor da noite, né? Porque a noite naquela região era fria. Ele disse, olha, deixe pelo menos para pegar no outro dia. Se você chegou na casa, ela não entre, não invada a casa da pessoa, né? Chegue lá, espere a pessoa sair da casa para pagar, mas não invada a casa da pessoa, né? E hoje ainda hoje segue, ainda tem um mandato de busca, apreensão, essas coisas. A pessoa, você não sei, eu acho que todos aqui sabem, mas quem não sabe, a polícia não pode entrar antes das 5 da manhã, né? Tem um horário determinado que ela não pode invadir, né? Por isso que a polícia bateu 6 e pouco da manhã, porque ela não pode, né? Não pode chegar lá 2 horas da madrugada batendo, invadindo as casas das pessoas. Ela tem um horário. Então Deus já tinha dito isso. Não entre na casa do seu próximo para pegar o penhor, né? Se uma pessoa trabalhou para você, no final do dia, pague. Não diga assim, olha, não, rapaz, eu estou sem dinheiro hoje, venha pegar amanhã. Se você contratar uma pessoa, era o que estava dizendo aqui, se você contratar uma pessoa, só se você tiver o dinheiro, porque aquela pessoa vai trabalhar naquele dia, talvez seja aquele dali que ele vai ter com que, quando chegar em casa, comprar alguma coisa para dar para a família. Aí ele chama aqui de jornaleiro, né? Então, pague o jornaleiro no final do dia. Não tome a roupa da pessoa, né? Se uma pessoa se escravizou, no final do 7, devolva a pessoa. Então, Deus ele tratava, porque ele já sabia que o povo, uns iam ficar ricos, outros iam ficar pobres. Mas para que não descambasse de uma maneira vertical, ele disse, olha, ele manteve esse equilíbrio, para que o povo não ficasse não muito rico e os outros não ficassem tão muito pobres. Mas nos tempos de Jesus o povo tinha esquecido. Nos tempos de Jesus já tinha uma classe lá em cima que não se importava com os pobres e tinha outra classe marginalizada, né? E assim até hoje, né? Como Marcelo disse, até hoje, né? E também sempre vai existir essa classificação, rico e pobre. Até porque os pobres entre nós é para a gente não ser egoísta, para os ricos não serem, Exato. não se tornarem egoístas a ponto de não ajudar, não é? Como o Dimilson falou, sempre se achar que está lá em cima, né? Então, sempre, enquanto haver esse mundo aqui, vai haver pobres e necessitados, até para servir como lixa para o nosso caráter, né? E para quem tem muito dinheiro nessa desigualdade que nós vivemos, né? Exatamente. Deus é sábio. Pois é. Então, Pois encerre. O que Jesus fez por nós deve nos impactar a maneira de tratar os outros, em especial os desamparados? Então, eu só queria deixar só essa indagação aqui. O que Jesus fez por nós deve impactar a nossa vida na maneira de tratar os outros, em especial os desamparados? Tem que impactar, né? Tem que impactar. Exatamente. Então, reflitamos nessa mensagem aqui da parte de sexta-feira, né? Então, vamos ficar de pé para nós encerrar com a oração? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas orientações que Tu concedes à Tua igreja, para que ela se porte, Senhor Deus, de maneira digna, justa e agradável aos Teus olhos. Implanta, Senhor Deus, em nós a sensibilidade de olhar para as pessoas e ver, Senhor Deus, nelas a Tua pessoa e podermos, Senhor Deus, fazer aquilo que Te agrada. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, fica conosco, em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém.